Olá pessoal, vamos agora então falar um pouquinho sobre alelos múltiplos ou a polialelia. Falaremos também nesta aula sobre a genética do sangue. Aguenta lá! Bom, o que são alelos múltiplos? Nós estamos vendo aí nas nossas aulas de genéticas que alelos, nós tiramos o nomezinho da frente, deixamos mais curtinho, genes alelos. Então, o que são alelos? Alelos são os genes que ocupam a mesma posição no par de cromossomos homólogos. Então, você tem um cromossomo que veio da mãe, outro cromossomo que veio do pai. Então, você tem os alelos, eles ocupam a mesma posição no par de cromossomos homólogos. Esses são os genes alelos. Agora, por que nós falamos de alelos múltiplos? Porque essa herança escapa aquele esquema do azão-azinho, tá? Onde nós só tínhamos dois genes, o dominante e o recessivo. O que nós temos agora com alelos múltiplos? A presença de 3 ou mais alelos que vão condicionar um só caráter. Então, assim, ó, numa linguagem bem tranquila, bem fácil, eu tenho 2 blocos de apartamentos. Então, você imagina o terceiro andar. No terceiro andar, eu tenho aqui um apartamento por andar. No bloco A está lá o gene A1. No bloco B, lá no terceiro andar, está o A2. E onde eu coloco o A3 ou o A4? Opa! Só cabem 2. Então, eu tenho o morador A1, o A2, o A3, o A4, o A5, seja lá o que for. Só que nessa herança que nós estamos trabalhando, só cabem 2 moradores. Então, de acordo com a combinação, pode ser A1 com A1, A1 com A2, A2 com A4, dependendo da combinação, nós vamos ter características diferentes. Então, os alelos múltiplos significam que você tem mais de 3 alelos, tá? Para ocupar apenas 2 espaços. Então, a gente vai ter uma herança um pouquinho diferente. Por que surgem esses novos alelos? Porque a gente fala de processo de mutação. Então, as mutações, elas são as grandes razões para que a gente tenha esta variação entre os alelos. Legal? Então, vamos dar uma olhada aí numa das características, né? Uma das heranças bem marcantes aí que a gente acaba trabalhando nos exercícios, que é a questão da cor de pelo, tá? Da pelagem nos coelhos. Então nós temos aí 4 coelhinhos, né? A gente tem o coelho chamado de selvagem ou agute, o coelho chinchila, o coelho himalaio e o coelho albino. Então você vê a carinha deles aqui do lado, ok? Então o coelho selvagem, essa cor mais escurecida, o chinchila esse acinzentado, o himalaio com as orelhinhas mais escuras aqui e o albino, que é o coelho branquinho, né? Então aquele de olhos vermelhos, de pelo branquinho, eu sou o coelhinho, é o coelho albino. Então, o que nós vamos encontrar? Um padrão, nós temos 4 alelos aqui para determinar esse tipo de herança, porém existe um padrão de dominância. A cor do selvagem domina sobre o chinchila, que domina sobre o himalaio, que domina sobre o albino. Então, nós vamos ter um padrão de dominância, porém nós temos 4 variantes. E agora eu quero que você fique ligado. A primeira lei de Mendel, ela vale aqui. Para que serve a primeira lei de Mendel? Para nos mostrar que quando acontece a formação dos gametas, os genes se separam. Onde nós utilizamos bem a primeira lei de Mendel? Para identificar da onde veio o gene que nós estamos estudando. Então, por exemplo, você tem um coelho albino, cujo genótipo dele é CAzinho, CAzinho. Da onde veio um CAzinho? Veio do pai dele. Da onde veio o outro CAzinho? Veio da mãe dele. Por quê? Primeira lei de Mendel.
Então, a primeira lei de Mendel a gente sempre vai utilizar. Então, eu quero que você fique ligado que nessa pelagem selvagem a gente tem variantes, né, de genótipos, mas todos eles com o mesmo fenótipo. Fenótipo é o que a gente está vendo. Porém, de genótipos nós poderíamos ter o cesão, né, homozigótico. Poderíamos ter um heterozigótico com cesão com CCHzinho, um cesão com CHzinho e um cesão com CAzinho. Todos eles seriam de fenótipo selvagem. 4 genótipos, apenas um fenótipo. Se a gente fosse falar do chinchila, CCHzinho, CCHzinho, homozigótico, mas poderia ser outras combinações com o himalaio ou com o albino. Vamos lá, CCHzinho, CHzinho, CCHzinho, CAzinho, também seriam chinchilas. O himalaio, você tem o homozigótico, CHzinho, CHzinho e o CHzinho, CAzinho, dominando então sobre o albino. Agora, albino não tem outra variação, só existe apenas um único genótipo, que é o CAzinho. Então a gente vai ter nesses 4 variantes aí dos alelos, a gente vai ter diversas combinações, 4 fenótipos, mais diversas combinações, né, de genótipos aí, beleza? Então sempre que você trabalhar exercícios desse tipo, você tem que ficar ligado. Primeira lei de Mendel, e aí a gente identifica da onde veio o alelo daquele indivíduo em estudo. Por exemplo, eu posso ter um coelho chinchila com um coelho himalaio, um cruzamento desses dois, e ter um coelho albino, tá? Mas como isso é possível, professor? É possível porque o chinchila provavelmente não, é o chinchila CHzinho com CAzinho, cruzando com o himalaio, CHzinho com CAzinho. Opa, o Azinho veio de cada um dos pais. Portanto, nós temos um filhote albino. Beleza? Continuando então, gente. Os grupos sanguíneos, tá? O que são os grupos sanguíneos? É aquele esquema do sistema AB0, né? Ou professor, AB0 não é ABO? Já vou te explicar por que é AB0 e não ABO. O sistema RH, o sistema MN, tem pelo menos aí mais de 30, tá? Já li, né, 40 subtipos aí para grupos sanguíneos. Então a gente tem mais de 30, vamos colocar assim, mais de 30 subtipos aí de grupos sanguíneos. É claro que você está fazendo aí vestibular, você está fazendo aí seus exercícios, então geralmente a gente vai trabalhar com apenas 3 padrões aí para grupos sanguíneos. Não existe só 3, tem mais. Então, o que seriam os grupos sanguíneos? Gente, eu preciso que você entenda, tá? Duas nomenclaturas que eu vou falar agora aqui: antígeno e anticorpo. O que é o antígeno? O antígeno, tá? É a proteína, é a substância, é o organismo, seja lá o que for, que vai, tá, estar estimulando o nosso sistema imunológico. No caso dos grupos sanguíneos, são proteínas que estão em cima da hemácia, tá? São proteínas em cima da hemácia. Por que eu falei antes? Porque uma bactéria é considerada um antígeno para nós, ela vai provocar a nossa resposta imunológica. Em cima da hemácia, se você tiver uma hemácia, né, que foi injetada em você por transfusão e ela não é compatível com o teu sistema imunológico, esse antígeno vai ser atacado pelo teu sistema imunológico. Defesa, ok? Então vamos lá. O sistema AB0, tá? Ele vai trabalhar com alelos múltiplos e um fenômeno chamado de codominância. Já vou explicar quando a gente estiver lá. O sistema RH é um monohibridismo com dominância. Vou explicar. E o sistema MN vai ser também um monohibridismo com a codominância. Vamos entender o que significa cada um desses tipos. Vamos lá então. Sistema AB0 ou ABO,
tá? Mais conhecido como ABO, tá? Era para ser AB0, só que alguém leu aquele 0 que tá lá, ok? Como O, era para ser um 0, e aí alguém leu como O, e aí virou ABO, tá? Então, mas eu tenho sangue A, tenho sangue B, eu tenho sangue 0, né? Fica meio estranho. Então a galera chamou de sistema ABO. Então o que que eu vou encontrar? Eu quero que você veja aqui as hemáciazinhas, ó. Eu tenho 4 hemáciazinhas aqui. Em cada uma dessas hemácias, olha aqui, ó. Primeira hemácia eu tenho um antígeno A sobre ela. Antígeno ou aglutinogênio, tá? Antígeno ou aglutinogênio. Em cima da hemácia. O antígeno que determina qual é o sistema, qual é o sangue que nós estamos falando. Então a gente tem o A, a gente tem o B, a gente tem o AB e tem o O. Então, vou mostrar para você. Se tiver o antígeno A em cima da hemácia, apenas o antígeno A significa que o indivíduo é do grupo A. Se tiver apenas um antígeno B, o indivíduo é do grupo B. Se tiver A e B, tá? Tem os dois, tá? Nós temos um sangue AB. Isso é a tal da codominância. A codominância é quando você tem os dois antígenos se expressando em cima da hemácia, tá? As duas características se expressando. Você não tem aí uma dominância intermediária, como aquele esquema da flor vermelha e a flor branca, que aí você tem um intermediário que é o rosa. Aqui não. Aqui você tem uma codominância. O A não manda no B, o B não manda no A. Então qual foi a solução? Os dois aparecerem. Legal? Isso é codominância. Então isso determina que o sangue do cara seja AB. Agora, e se não houver? Olha só essa hemácia aqui. Você está percebendo que não tem antígeno nenhum? Zero de antígeno. Por isso que eu falo, é AB0, não ABO. Então, se não tem antígeno, o indivíduo vai ter aí o nosso sangue zero, que aí a gente chamou de O. Tá? Mas é por quê? Porque não tem antígeno ou aglutinogênio nas hemácias. Tá lembrado que eu falei que antígeno é tudo aquilo que provoca uma resposta no sistema imunológico? Beleza! Olha aqui, tem alguma coisa em cima da hemácia? Não. Então, se esta hemácia for recebida, tá, por qualquer um indivíduo, tá, do sangue A, B, AB ou do próprio O, não haverá uma resposta, não haverá uma reação imunológica. Por quê? Porque não tem antígeno para estimular o sistema imunológico. Portanto, estamos diante de quem? Do doador universal. Então ele doa e as pessoas poderiam receber, teoricamente, não é só isso, tá? Mas elas poderiam receber essa hemácia do sangue do tipo O e não teria problema, tá? Mas não é assim que na vida real é trabalhado. Mas, para exercício, esse aqui é o nosso doador universal. Agora, olha a nossa outra coluna aqui, ó. Aglutinina ou anticorpo. Aglutinina ou anticorpo, ele está presente no plasma sanguíneo. Não está mais na hemácia, está no plasma. Como eu só tenho dois antígenos, o A e o B, eu só vou ter dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Agora, pensa comigo. Eu posso ter um anticorpo que ataque a minha própria hemácia? Não posso, porque eu vou destruir o meu sangue. Então, eu não posso ter um antígeno, né, um anticorpo incompatível com a minha hemácia. Então, geralmente, eu vou ter o quê? O contrário. Então, quem tem sangue do tipo A tem o outro anticorpo, o anti-B, o antagonista dele. Quem tem o sangue B tem o anti-A. Agora, olha que legal. Quem tem os dois antígenos em cima da hemácia, o que acontece se tiver o anti-A? Ele destrói a hemácia. O que acontece se tiver o anti-B? Ele destrói a hemácia. Opa, então ele não pode ter anticorpos anti-A nem anti-B no seu sangue. Por quê? Para não destruir as suas hemácias? Opa! Então o que aconteceria se esse indivíduo AB recebesse o sangue A?
Nada, não daria problema, porque ele não tem anticorpo anti-A. Se recebesse o B, nada. Se recebesse o AB, nada. E se recebesse aquele sangue zero? Nada. Opa! Não acontece nada porque ele não tem anticorpo, nem anti-A, nem anti-B no seu sangue. Resultado disso, ele pode receber os 4 tipos sanguíneos aí. Então, ele é o que nós chamamos de receptor universal. Beleza? Agora, olha só quem tem o sangue zero aqui, o sangue O. Ele tem os 2 anticorpos. Portanto, não dá para receber nem A, nem B, nem AB, porque ele destruiria tudo. Agora, ele pode receber apenas de quem? Apenas do O. Então, só para gravar numa brincadeira, o AB é o egoísta da turma, tá? Ele não doa para ninguém, tá? Ele só doa para ele mesmo, mas pode receber de todo mundo. Opa, recebe de todo mundo e só doa para ele mesmo. E agora o O. O O é o altruísta da turma. Ele doa para todo mundo, porém ele só recebe dele. Bacana? Agora eu quero que você preste atenção no negócio que eu vou falar. Tá? Para nós trabalharmos isso aqui, ó, transfusão, tá? Eu primeiro preciso identificar qual é o teu tipo sanguíneo. Eu não posso pegar lá meio litro de sangue e jogar dentro de você sem saber qual é o teu tipo sanguíneo e esperar que isso dê certo. Opa, isso é impossível, não pode acontecer. Então o que tem que acontecer? Eu preciso testar o seu sangue antes. Só que eu não posso testar dentro de você, eu tenho que testar fora para ver se vai dar problema ou não. Então, o que nós desenvolvemos? Uma reação antígeno-anticorpo que tem que acontecer aqui, em cima de uma plaquinha de vidro, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho aqui, eu compro na indústria o anticorpo anti-A, o anti-B. Aqui é o anti-D, isso aqui é para o fator RH, mas eu não vou falar para o fator RH, mas essa é a mesma coisa. Eu vou falar apenas do anti-A e do anti-B. Fator RH é o próximo sistema sanguíneo. Agora, eu vou pegar uma gotinha azul e uma gotinha amarela. Vou pingar em cima dessa plaquinha de vidro. Ok? E agora eu vou pegar 2 gotinhas de sangue sua. Eu faço um furinho aí na ponta do seu dedo, pingo uma gotinha, outra gotinha e misturo com esses liquidozinhos azuis e vermelhos e amarelos aqui. O que acontecerá? O anticorpo, se encontrar o antígeno, ele vai provocar uma reação que a gente chama de aglutinação. Agora, se o anticorpo não encontrar o antígeno, não acontecerá a reação. Então, olha só, vamos começar aqui da segunda laminazinha aqui. Olha só, eu joguei aqui a gotinha azul e a gotinha amarela. Quando eu coloquei aqui o sangue do carinha, tá? O que aconteceu? Aconteceu uma reação do sangue, tá? Com o anticorpo azulzinho. Percebe que formou esses gruminhos aqui, ó? Isso aqui é o quê? A reação de aglutinação. Isso significa que o anticorpo encontrou o antígeno em cima da hemácia e aí destruiu o sangue. Agora, tá vendo aqui, ó, nessa outra partezinha, não tinha nada, tá, de reação, não aconteceu reação. Por quê? Porque o anticorpo anti-B não encontrou o seu antagonista em cima da hemácia. Isso me determina o quê? Que o sangue é do tipo A, ok? Agora, nessa terceira lâmina aqui, eu tenho o anti-A não reagindo, porque ele não encontrou o antígeno A, porém ele reagiu com o antígeno B. Então percebe, o anticorpo anti-B reagiu com o antígeno B. Isso significa o quê? Que o sangue do carinha aqui é do tipo B. Então é uma reação direta para identificar qual é o sangue. Agora, olha lá em cima. Reagiu com o anti-A, o sangue dele reagiu com o anti-A,
e o sangue dele reagiu com o anti-B. Isso significa o quê? Eu encontrei em cima da hemácia o antígeno A e o antígeno B. Reação direta. Isso determina o quê? Que o sangue do cara é AB. Ok? Agora, olha a última lâmina. Não reagiu nem com A, não reagiu nem com B. Então significa que eu não encontrei antígeno A na hemácia, muito menos o antígeno B. Então, não teve reação alguma, zero de reação. Portanto, o sangue do camarada aqui é um sangue do tipo O. Beleza? Agora, ó, sabendo o sangue do indivíduo, eu posso proceder à transfusão. Então, percebe, sabendo agora qual é o tipo sanguíneo do indivíduo, eu sei para quem que ele pode doar e para de quem que ele pode receber, e vamos lá nessa brincadeira. Então, olha só, o O, ele pode doar para todo mundo. Mas agora por quê? Porque eu sei qual é o sangue dele. Porém, o O, ele só recebe dele, tá? O A só doa para o A e só doa para o AB, tá? Só recebe dele. O B só doa para o B e para o AB, só recebe dele. O AB, olha lá, recebe de todo mundo, tá? Recebe de todo mundo. E esse AB só doará para ele mesmo. Tudo bem? Somente depois que eu identifiquei o tipo sanguíneo. Professor, como é que eu vou trabalhar os exercícios? Os exercícios serão trabalhados pela primeira lei de Mendel, igualzinho. Eu tenho lá, o pai é do sangue B, a mãe é do sangue A, e apareceu um filho O. Opa, como isso é possível? É possível por causa dos genótipos diferentes que nós temos. Percebe que o indivíduo do grupo O, ele só pode ser Izinho, Izinho. O que nós determinamos aqui as letras para ser utilizado. Então nós temos lá o Iazão para determinar o gene, né, para o sangue A, o gene para determinar o sangue B, ó, os dois têm a mesma força, porém os dois são mais fortes do que o Izinho, que é para o O. Então eu tenho 4 fenótipos, porém aqui, ó, olha só, para o sangue do tipo A, eu tenho um indivíduo homozigótico, Iazão, Iazão, e eu tenho a possibilidade do indivíduo ser heterozigótico, mas com quem? Com o O. O B, homozigótico ou heterozigótico com o O. O AB, eu tenho apenas Iazão e Bzão. Não tem outra alternativa. Não tem. Assim como o O, nós temos apenas a possibilidade de Izinho, Izinho. Então, olha só o exemplo que eu dei para você. O indivíduo é O. E a mãe dele é do tipo B. E o pai dele é do tipo A. É possível acontecer? É possível. Vamos lá. Se o pai dele é A e tem um filho O, esse aqui é o genótipo do pai, ó. Iazão, Izinho, porque ele mandou o Izinho pro filho. A mãe era do tipo B. Pode ser B e ter o gene pro O? Pode, tá aqui, ó. E Bzinho, Izinho. Então, quer dizer, eu sei quais são os genótipos dos pais. Agora, se eu quiser saber se esse filho, um próximo filho pode ser A, pode ser B, é só proceder os nossos cálculos normais aí da primeira lei de Mendel, né? Eu junto lá, verifico lá se o indivíduo cruzou Iazão com Izinho, Iazão com Ibzão, eu tenho uma possibilidade bastante aí diversa aí, mas a primeira lei de Mendel serve para identificar da onde veio o genezinho. Se eu quero saber se vai ser menino, menina, eu só vou o quê? Acrescentando informações. Calculo sempre tudo separado. Determino lá o sistema B0, legal. Agora eu quero saber se vai ser menino, legal. Multiplico as duas informações, mas sempre separados. Professor, existe possibilidade do indivíduo ser do sangue, os dois pais são Os e o filho nasceu com sangue A. É possível isso? É possível.
É possível. Eu posso te dar duas razões para isso, né? O carteiro ou o padeiro tem o sangue A, né? Mas vamos descartar essa informação. Ou o indivíduo, ou o pai ou a mãe, tem o que a gente chama de fenótipo Bombaim. É um caso mais raro, onde o indivíduo é um falso O. Então, o que significa? Nós temos lá a possibilidade dos 4 antígenos, né? O alelo, o Iazão, o Izinho, o Ibzão, né? Então, a gente vai ter lá os padrões diferentes para ser sangue A, sangue B ou sangue O. Porém, se o indivíduo tiver um problema aqui, ó, um problema nesse alelo, né? Quer dizer, a enzima não vai ser formada, a enzima H, então o antígeno não vai ser formado, vai faltar antígeno em cima da hemácia. Tem explicação depois escritinha aqui, mas vai faltar antígeno em cima da hemácia. Então, o que vai acontecer? Eu vou testar o sangue do indivíduo e ele me aparece com sangue O. Mas na hora da formação dos seus gametas, tá? Os genes não têm problemas, tá? Os genes não estão com problemas, estou com problema em outro lugar, tá? Então, em outro lugar, no organismo desse indivíduo, no genoma desse indivíduo, que está com problema na formação daquela enzima, tá? Agora, o antígeno A do indivíduo ou o antígeno O dele tá legalzinho. Então, na hora que ele formou os gametas, o antígeno A foi, né? O gene pro sangue do tipo A foi lá e acertou lá com o sangue O da mãe lá. E aí, o que aconteceu? Deu sangue A pro menino, né? O pai, ele é um falso O, porém, ele tem o gene A, né, para o sangue A, no material genético dele. Mas agora, por um problema enzimático, o antígeno A nesse pai não se expressou. Mas na hora da formação do gameta, e na hora que os gametas se encontraram lá para formar o menino lá, o A se expressou, porque o menino não tinha problema na enzima. E aí, consequentemente, um falso O, o pai, mas o menino é um sangue A. Pode acontecer? Pode. Isso a gente chama de fenótipo Bombaim. Bombaim porque foi identificado lá na Índia, né, pela primeira vez, esse tipo aí de característica. Beleza? Aí tá a explicação para você ler depois, ok? Leia com carinho lá, é bem legal aí a gente identificar isso daí. O sistema RH é outro sistema. Esquece agora o AB0. Esquece dele. Vamos trabalhar agora com o sistema RH. De novo, existe em cima da hemácia um antígeno. Esse antígeno a gente vai chamar de antígeno Dzão, tá? Ou o antígeno está presente ou o antígeno não está presente. Por isso que a gente fala que o indivíduo é RH positivo, tem a proteína em cima da hemácia, ou não possui a proteína em cima da hemácia, RH negativo. Então, RH positivo e RH negativo. Agora veja um negócio muito massa. Sistema B0 é independente. Sistema RH é outro sistema. Então, eu quero saber se o indivíduo A positivo poderia ter um filho O negativo, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber o genótipo dos pais, e eu vou calcular o fator AB0, né, o sistema B0 independente. Vou calcular o sistema RH independente e como eu quero as duas informações, eu multiplico esses dois resultados. Então, independente uma da outra, ok? Então, olha só, o indivíduo RH positivo, eu preciso que você entenda o seguinte, ele não tem anticorpos anti-RH no seu sangue. Por quê? Porque senão ele destruiria o seu próprio sangue. Agora, o indivíduo RH negativo também não tem esse anticorpo, tá? Mas, se o indivíduo de sangue RH negativo tiver contato com o sangue RH positivo, este indivíduo RH negativo vai ter que se defender. Então, ele começa a produzir anticorpos anti-RH. Isso vai dar um problema. Pode acontecer, né, o que a gente vai ver depois, uma doença chamada de eritroblastose fetal. Então, o fator RH é um fator bastante importante. Quem é
sistema RH positivo? Quem é fator RH positivo, né? Tem dois genótipos, olha só, bem o padrão de dominância mendeliana aqui, ó. Rzão homozigótico ou heterozigótico. Agora, quem é RH negativo só pode ser homozigótico recessivo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui para o positivo e apenas uma possibilidade para o negativo. Agora, perceba, RH positivo doa para RH positivo, legal. RH negativo doa para negativo. RH negativo pode doar para positivo, porque não tem nada em cima de hemácia, não estimularia o sistema imunológico do receptor. Mas olha só, RH positivo não pode doar para RH negativo. Por quê? Porque o indivíduo RH negativo vai produzir defesa, anticorpo, anti-RH contra esse sangue que ele recebeu e vai destruir esse sangue, ok? Então, quando nós temos aí os indivíduos aqui que são incompatíveis, eu vou falar agora da doença para vocês. A incompatibilidade, claro, está no problema da transfusão, mas existe uma incompatibilidade entre a mãe e o filho. Entre a mãe e o filho. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só. A mãe, uma mulher RH negativa, a criança, uma RH positiva. Como que acontece a tal da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido? Vamos ver aqui, ó. Quando essa mulher, o sistema sanguíneo da criança, né, o sistema cardiovascular da criança é independente do sistema cardiovascular da mãe. São independentes. Existem as trocas ali na placenta, troca de gases, nutrientes, mas não existe mistura de sangue. Porém, na hora do parto, essa mãe RH negativa com uma criança RH positiva, lembra, a RH negativa não pode ter contato com sangue RH positivo, porque senão ela vai destruir. Porém, na hora do parto, a criança nasceu completamente saudável, beleza, nasceu, tá lá no colo da mãe, legal. Porém, se acontecer passagem de hemácias do sangue da criança, ali da placenta, né, toda a parte ali de cordão umbilical, houve sangramento na hora do parto, o que que acontece? Se essas hemácias invadirem o sangue da mãe, a mãe vai se defender contra isso. Para essa criança que já nasceu e não teve problema nenhum ali de contato sangue-sangue, tá de boa. Agora, a mãe, no sangue dela, vai ter um desenvolvimento de anticorpos anti-RH. Para quê? Para destruir essas hemácias do filho dela que entraram em contato com o sangue dela. Ela vai lá e destrói. Legal. Só que esta mãe agora, ela foi imunizada. Esta mãe agora, cada vez que tiver contato com sangue RH positivo, ela vai produzir anticorpos para destruir esse sangue que está em contato com ela. Agora, o que poderia acontecer numa próxima gestação? E essa mãe também estar grávida de um RH positivo. Caso esta mãe, né, caso essa criança aqui, né, haja contato do sangue desta criança com o sangue da mãe, aconteceu alguma hemorragiazinha interna ali e esse sangue da criança invadiu o sangue da sua mãe, né, via cordão umbilical ali. O que acontece? Essa mãe produzirá anticorpos anti-RH que atravessarão a barreira placentária e chegarão até o sangue da criança. E esses anticorpos destruirão o sangue da criança. Pode matar o neném? Pode. Tá, e se não matar o neném? Se não matar o neném, ele vai vir com um quadro tão grave aí de anemia, tá? Que vai ter que ser procedido aí uma transfusão de emergência aí para tentar recuperar esse sangue da criança. Agora, só existe uma condição, tá? Que você vai ver nos exercícios. A mãe é negativa. A mãe é negativa. A criança é positiva. Se a mãe é negativa e a criança é positiva, da onde veio o fator RH? Veio do pai. Portanto,
esse pai é um RH positivo. Ele poderia ser homozigótico ou heterozigótico, não tem problema, mas ele passou o Rzão para o menino. Então o menino agora é um Rzão, Rzinho, e a mãe é Rzinho, Rzinho. Então a mãe passa o Rzinho e o pai passa o Rzão. Professor, tem outra condição para isso? Não. A condição é essa, única. Pai positivo, mãe negativa, filho positivo. Por que que isso é importante, gente? Porque na hora do exercício, olha só, eles vão falar assim para você, olha, qual é a possibilidade de ter uma criança com eritroblastose fetal? Sendo que essa mãe já teve uma criança com isso, já teve uma criança com essa doença. Opa, ele já te deu a dica. Qual é a possibilidade de ter uma criança com eritroblastose fetal, sendo que essa mãe já teve uma outra criança com essa mesma doença? Ela já está falando para você a questão. Olha, se já teve uma criança com essa doença, significa que a mãe é negativa. E ela já teve uma criança positiva. O que eu tenho que fazer para saber se vai ter possibilidade de uma outra criança ou não? Eu tenho que ali descobrir qual é o sangue do pai, usar a primeira lei de Mendel ali, né? Para quê? Para saber se o pai é Rzão, 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 Rzinho, tá? Aí geralmente nas genealogias mostra lá que esse homem lá, ele era filho de uma mulher, RH negativo, então só para mostrar que ele é RH, Rzão, Rzinho. Mas o exercício já te falou que a mãe é negativa e já teve uma criança positiva. Então agora eu vou ter que proceder os cálculos para poder chegar nessa próxima informação. Ok? E o último sistema que nós vamos trabalhar aqui, que é o sistema MN, tá? O sistema MN também é um outro bastante conhecido aí em termos de exercício. Então, geralmente são os três sistemas, o sistema AB0, o sistema RH e o sistema MN trabalhando. Então, eu calculo tudo para o ABO, eu calculo tudo para o RH e eu vou calcular tudo para esse. O que eu faço com esses resultados? Eu vou multiplicar, porque eu quero todas as informações ao mesmo tempo. E eu quero que ele seja menino. Opa, toca mais meio lá, né? 50% de nascer menino. O que nós temos agora? Esse caso de codominância, nós vamos ter o seguinte, olha lá, tenho três fenótipos, o fenótipo M, o fenótipo N e o fenótipo MN. Para um indivíduo ser o fenótipo M, ele é homozigótico. Tá vendo aqui, ó? Mzão, Mzão. Eu não preciso colocar essa letra L na hora de fazer o exercício. Esse L é do Landsteiner, tá? Do pesquisador que descobriu essas coisinhas aí. Então, eu posso colocar apenas Mzão, Mzão. Agora, se o indivíduo for o fenótipo N, poderia usar Nzão, Nzão. Agora, por que é um caso de codominância? Porque na hora que aparecer M, N, significa que apareceram, tá? Os dois genes se expressaram, o gene M e o gene N. O M não manda no N, o N não manda no M. Então, quer dizer, aparece em cima da hemácia os dois antígenos, o antígeno M e o antígeno N. Então, na hora de fazer os exercícios, a mesma coisa. Pela primeira lei de Mendel, eu descubro da onde veio, se veio do pai ou se veio da mãe. E aí depois, é claro, procedo aos exercícios. Beleza? Ó, isso é, tá, polialelia ou, tá, alelos múltiplos, e onde nós trabalhamos aí as três tipagens sanguíneas aí, os três sistemas sanguíneos que a gente mais utiliza nos exercícios. Como eu falei, são 40 aí subtipos aí que a gente vai encontrar, 40 sistemas sanguíneos aí. Quando você fala de transfusão, geralmente a gente acaba utilizando esses primeiros aí, tá, o sistema RH e o sistema AB0, e quando você fala de transplante, envolve muito mais coisas, tá, do que
tipos sanguíneos, tá? Envolve toda a parte de sistema imunológico mesmo, negócio bem pesado mesmo, para a gente poder falar de compatibilidade de órgãos. Então não é apenas, o cara é O positivo, é O negativo, dá para receber o órgão, né, se a gente estivesse trabalhando com transplante. Não é assim não, tá? É bem mais complexo. Mas isso aí é uma história que a gente vai contar em uma outra aula. Beleza? É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Grande abraço e até a próxima!